Todo ser humano tem algo chamado instinto de sobrevivência. Nós nascemos com isso. Não é questão de ter ou não ter, ou escolher usar ou não escolher usar. Como o nome mesmo já diz, é um instinto. Não dá para tirar ele da gente simplesmente. Está na nossa natureza. E o instinto de sobrevivência é algo bom, é algo positivo, porque nos mantém vivos, nos alerta para situações de perigo, por exemplo. Todavia, meu irmão, minha irmã, nós temos que calibrar bem isso, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo e você vai entender perfeitamente. O medo natural, o medo fisiológico, também é algo positivo, ok? Porque da mesma forma, o medo nos alerta e nos impede de nos colocar em situações que vão pôr a nossa vida em risco, por exemplo. Então o medo é um sistema do corpo que nos deixa com os olhos abertos para possíveis perigos, visando nos manter vivos, inteiros. Então o medo, nesse sentido, é bom, é benéfico, é positivo. Entretanto, existe um medo emocional. Não é o medo fisiológico, não. É o medo emocional. Esse medo é negativo, porque é o medo que paralisa, é o medo que cria fantasmas, é o medo que vê perigo onde não tem. Voltando então para o instinto de sobrevivência, porque eu dei esse exemplo do medo para você poder entender sobre a questão do instinto de sobrevivência principalmente. Da forma correta, da forma fisiológica, ele é positivo. Mas se nós não soubermos calibrar, aí nós não apenas vamos utilizar, entre aspas, o nosso instinto de sobrevivência, mas também nós vamos querer viver na zona de conforto. Nós vamos querer viver a nossa vidinha do jeito que desejarmos, sem nunca viver pela fé, sem nunca colocar a cara à tapa em vista de pregar o Evangelho, sem nunca sair do barco e colocar o pé na água, como fez o apóstolo Pedro. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, no Café com Fé. Eu sou o Pedro Quintão, estamos na segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. Junho tá quase acabando, hein? E aqui você já sabe, não é? Você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. Vamos lá. Olha só o que o próprio Senhor Jesus disse, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, nós estávamos conversando sobre o instinto de sobrevivência negativo, ou seja, não, eu quero viver a minha vida do jeito que eu não quero esquentar a cabeça, eu não quero viver pela fé, porque viver pela fé é muito arriscado, eu prefiro ser como Adão e fazer o que eu quero, estar no controle. Eu prefiro ficar só dentro do meu barco, ao invés de colocar o pé sobre a água. Eu não quero botar a minha cara à tapa
para poder pregar o evangelho, correndo risco de ser perseguido, criticado, etc. Não, não. Eu quero viver a minha vidinha, eu quero ser religioso do jeito que eu sou, indo na igreja domingo à noite, batendo meu ponto ali, e tá bom demais. Isso não é instinto de sobrevivência, não. Isso aí é não querer perder a vida por amor a Cristo. E Jesus diz que quem não quiser perder a sua vida, de toda forma vai acabar perdendo ela. Porque aqueles que ganham ou que acham a vida, a verdadeira vida, são aqueles que optam por perdê-la por amor a Cristo. É um paradoxo, mas é um paradoxo verdadeiro. Quem quer salvar a vida acaba perdendo, quem perde acaba ganhando, quem perde por amor a Cristo. E o que é perder a vida por amor a Cristo? É abrir mão dos sonhos, muitas vezes, em nome do propósito, em nome do chamado. É orar como John Wesley orou: Senhor, o que eu fiz de errado? Onde eu pequei? Há mais de uma semana ninguém cospe na minha cara e nem me apedreja. Ou seja, John Wesley achava estranho quando ele ficava mais de uma semana sem ser perseguido, porque ele sabia que a perseguição, a retaliação era o normal na vida do cristão, porque quem incomoda o diabo vai ter o contra-ataque do diabo. Quem prega o evangelho não vai receber só flores. John Wesley sabia disso. Mas hoje nós somos o contrário, né? Nós queremos só paz, conforto, ficar de boa na lagoa. E aí quando acontece alguma coisinha, sai do controle, a gente acha que poxa, eu devo ter pecado, porque Deus parou de me abençoar. Afinal de contas, eu fui ofendido, eu estou sendo perseguido e tal. Mas para caras da envergadura de John Wesley, não, era normal. Porque se eles incomodavam o diabo, é óbvio que o inferno iria contra-atacar. Esses eram aqueles que perderam a vida por amor a Cristo e acabaram achando ela. Estamos aí falando deles até hoje, heróis da fé, que marcaram a história. Viver é Cristo, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo já falou isso: viver é Cristo, morrer é ganho. Ou seja, o que Paulo quis dizer? Olha, tudo que eu faço por amor ao Evangelho. Tudo que eu faço por amor a Cristo. A minha vida é devotada a cumprir a minha missão, a viver o meu chamado, a cumprir o meu propósito. E se eu morrer, significa que minha missão foi cumprida. Paulo falou isso: olha, combati o bom combate, guardei a fé. Ele falou isso pouco antes de morrer. Ou seja, ele falou: olha, o dia que eu tiver que partir, será o dia ou o momento em que a minha missão nessa terra estiver concluída. E aí eu vou estar em casa novamente. Só que nós não. Nós gostamos de ficar por aqui, não é mesmo? Como disse o pastor Ravenhill, nós estamos deslumbrados com o mundo. Por isso que nós não queremos nos expor, não queremos esquentar a cabeça, porque nós não nos entendemos mais como estrangeiros e peregrinos, mas queremos fixar as nossas tendas por aqui. E para fixar as tendas por aqui, temos que ser amigos do mundo, né? Porque, afinal de contas, como vamos viver numa vizinhança hostil? Mas a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. No frigir dos ovos, meu irmão, minha irmã, se Deus realmente te chamou, você vai desejar cumprir o propósito, viver o chamado. E para isso, você vai ter que abrir mão de muita coisa, abrir mão de sonhos, abrir mão de receber likes e tapinhas nas costas, de agradar todo mundo. Isso é perder a vida. Caso contrário, se você quiser agradar a todos, se você quiser estar tudo jóia sempre, a vida está um mar de rosas, ou seja, salvar a sua vida, talvez você seja um desconhecido no céu, como aqueles que apanharam dos demônios, que falaram assim: olha, o Deus de Paulo eu conheço, agora vocês eu nem sei quem são. Não queremos correr esse risco, não é mesmo? Então que nós possamos dizer sim para Jesus. E dizer sim para Jesus significa dizer não para várias outras coisas, inclusive para o nosso ego, inclusive para os nossos planos
inclusive para o nosso instinto de sobrevivência, que não é o positivo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se você foi abençoado, edificado com essa palavra, deixe o seu like e compartilhe com um amigo, porque isso ajuda a disseminar a semente do Evangelho. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.